Muito bem, pessoal. Nessa unidade 5, a gente tem que conversar sobre alguns conceitos que eu acho que vocês devem ter ouvido falar por aí nos jornais, lido nos jornais, e é importante para vocês como acadêmicos a gente ter, né, uma conceituação correta dessas questões. Se tratando de teoria das finanças públicas, né, nós estamos falando de finanças públicas, finanças gerais do Estado, né, e eu já dei algumas explicações nas aulas anteriores, né, que não é só do Estado, mas do controle das finanças de um país. É preciso conceituar alguns termos, né, alguns indicadores, vamos dizer assim, de controle da economia, entre os quais está o déficit e o superávit público. O déficit ou superávit público ocorre no resultado das contas públicas, tanto dos municípios quanto do Estado e da União. Se despesa, ao final, executada é maior que receita realizada, nós temos uma situação de déficit público. E somado, constitui o déficit público da União como um todo. Esse é o momento grave que nós estamos vivendo. Todos os municípios, praticamente o Estado, estão reclamando dessa situação. Estamos em déficit público. O superávit ocorre quando receitas realizadas são superiores às executadas. Recentemente, essa situação tem sido rara. Qual que é o problema desse déficit público? Que ele leva à dívida pública. Né? A soma dos déficits de todos os entes federados leva à dívida pública, que o Estado consegue controlar internamente à medida que a economia é estimulada, é desenvolvida para gerar mais receitas. Quando o Estado não controla, a tendência é procurar os organismos internacionais para captar recursos, né? E a captação desses recursos leva a maior endividamento. Né? A dívida pública fica maior ainda. Portanto, o controle das contas, tanto em nível de um pequeno município quanto da União, é fundamental para controlar a economia. Porque se o Estado está, de uma forma geral, muito endividado, ele tem que buscar recursos para prover, para fazer a economia funcionar. Uma das alternativas para isso tem sido o Estado investir diretamente na economia ou aumentar sua base monetária, aumentar dinheiro no mercado. E aumentando o dinheiro no mercado, ele corre o risco também de aumentar a inflação. À medida que ele, colocando dinheiro no mercado, ele pode diminuir a taxa de juros, diminuir o nível de investimento dos capitalistas e, com isso, gerar desemprego. Né? Portanto, um dos maiores problemas que nós temos em relação ao desenvolvimento da economia é o controle do déficit público. Entendam que o déficit público é aquele isolado que ocorre em cada um dos municípios e cada um dos estados que, somados, geram a dívida pública. Essa dívida pública, para ser controlada, tem dois caminhos. Ou o Estado investe como provedor, e para investir como provedor ele vai ter que comprometer suas próprias contas, ou a tendência que tem sido caracterizada nos últimos anos, buscar recursos externos. Só que buscando recursos externos vai também gerar juro para pagamento dessas dívidas. Aí o Estado vai ter que fazer novos esforços para que a sua economia gere mais renda, venda para o exterior, para que vendendo para o exterior a balança de pagamento do Estado, do governo fique equilibrada. Enfim, é um esforço muito grande, que normalmente deságua em hiperinflação, em inflação e desemprego. O controle do déficit público é fundamental para o desenvolvimento da economia. Portanto, o papel, inclusive, do administrador público é fundamental para que a gente tenha equilíbrio das contas públicas e equilíbrio da própria economia e pleno emprego. Um outro conceito é o déficit nominal. Esse déficit nominal é simplesmente o cálculo interno que o Banco Central faz de cada um dos déficits isoladamente. O déficit operacional é aquele que o governo faz descontando os valores, os níveis de inflação. Né? É o déficit interno da própria economia. Agora, tem também o conceito de déficit estrutural ou ajustado pelo ciclo. Por que ciclo? As economias, de uma forma geral, acontecem em ciclos. Né? Desenvolvimento, recessão, inflação, são elementos comuns na economia. Isso não tem controle, isso é o mercado que funciona e cabe ao Estado estar o tempo todo vigiando para que não caia em situação de recessão e mantenha um momento de desenvolvimento. Entretanto, esse déficit estrutural ocorre quando a taxa do PIB, controlando a taxa de PIB e de emprego. Essas duas questões têm que caminhar juntas. Se temos grande desenvolvimento, teoricamente teríamos que ter grande volume de emprego. Se temos grande desenvolvimento e baixo emprego, nós estamos diante de um déficit estrutural gravíssimo, que o Estado também tem que estar controlando. E tem ainda o conceito do superávit e déficit primário, que é aquele que exclui receitas e despesas financeiras. Chama-se primário porque considera-se nesse cálculo exclusivamente as receitas e despesas, né, programadas sem envolver recebimentos do setor financeiro e nem pagamentos ao setor financeiro, vamos dizer assim. Né?
Bom, o controle de tudo isso se dá não necessariamente através de um gabinete de governante, de prefeito, enfim, do presidente da República. Não. Tem toda uma estrutura no sistema financeiro nacional. O Conselho Monetário Nacional, que é um órgão composto de entendidos, né, de pessoas muito bem conceituadas, renomadas sobre economia, sobre finanças, sobre administração pública, uma série de fatores. Tem o Banco Central, que vive regulando, né, a atividade econômica e é o banco que controla todo o sistema, né, bancário, né, de banqueiros, enfim. Tem a Comissão de Valores Mobiliários, a própria Caixa Econômica Federal é um dos órgãos do sistema financeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, que é o banco que fornece recursos para o desenvolvimento do país como um todo, né, tanto da economia como de iniciativas sociais, enfim. Tem as instituições financeiras públicas e privadas. Esse conjunto, né, bem regulado e bem administrado, é um termômetro importantíssimo para as decisões não só do governo federal, como do Congresso Nacional e de todos os estados e municípios no controle das finanças públicas. E esses órgãos procuram, através dos seus estudos e das suas decisões, controlar o nível do déficit público e da atividade econômica, né? Um dos fatores que controla o déficit público e o nível da atividade econômica é a taxa de juros. Vocês devem ouvir nos jornais por aí que a taxa Selic baixou, a taxa Selic subiu. A taxa de juros cobrada no mercado, ela é importantíssima. Porque o nível dessa taxa de juros pode promover ou dificultar a economia. Se nós temos uma taxa de juros muito alta, sinal de que nós temos pouco recurso disponível. Mas essa taxa de juros alta também permite o controle da inflação à medida que não há exploração de grandes valores. A taxa de juros muito baixa, ela joga dinheiro no mercado, permite muita movimentação no mercado. Entretanto, muito dinheiro no mercado também, segundo a teoria dos monetaristas, pode levar à inflação, o que ninguém quer, né? Porque a inflação corrói o poder aquisitivo do cidadão. Nesse sentido, uma outra atitude de Estado também é a sua demanda agregada, que é o investimento que o Estado tem que fazer na economia, né? O investimento próprio que ele faça, através dos seus recursos próprios, para estimular a economia. É o que se chama de demanda agregada, que é uma participação do Estado como investidor na economia para promover emprego e para controlar a inflação, né? E através de outras medidas como o controle da taxa de juros que eu acabei de falar. Essa oferta, essa atitude do Estado pode ser seguida também ou não de uma maior oferta monetária, né? Ou seja, oferecer mais recursos, mais dinheiro no mercado, embora também tem que ser muito controlado, né? Ou seja, déficit público e nível de atividade econômica são duas coisas que têm que caminhar muito juntas, né? São duas situações que têm que ser, melhor dizendo, têm que ser muito bem vigiadas, porque se o déficit público é muito alto, ele inviabiliza a atividade econômica, né? E se ele é controlado, ele permite desenvolvimento da atividade econômica, permite controle da inflação, permite, através do controle da taxa de juros, e se não for o caso, ainda pode o Estado, através do seu investimento, chamado demanda agregada, viabilizar a atividade econômica. Portanto, desde a primeira atitude de um prefeito até as maiores decisões do Congresso Nacional, do Presidente da República, controlar o déficit público é fundamental para se manter um nível de atividade econômica estabilizado no Estado. E, nesse sentido, é bom, o sistema monetário nacional, né, ele consegue controlar a evolução e a sustentabilidade da dívida. Né, porque, como eu disse, historicamente, nós vivemos um processo de endividamento, né, municípios endividados, que recorreram ao Estado, que recorreram à União, que recorreram, enfim, nós caminhamos com déficit público e dívida pública, uma situação muito difícil, né, porque são endividamentos históricos que vêm acontecendo. Agora, tem mecanismos de controlar isso, porque se não tivesse, a gente não estava convivendo com essa situação. Um dos mecanismos é a razão dívida-PIB. À medida que nós temos uma dívida pública, mais um PIB crescente, sinal de que nós estamos conseguindo controlar essa situação. Se a dívida pública cresce mais do que proporcionalmente ao crescimento do PIB, nós estamos entrando numa situação de endividamento profundo. Esse histórico da dívida é importante avaliar. Por quê? Porque a partir do que foi decidido que constituiu essa dívida pública, tem que ser estancado. Uma das formas de estancar isso surgiu há 18 anos atrás, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitiu diminuir bastante o crescimento da dívida pública, vamos dizer assim. Isso tudo é feito para que se encontre estabilização e crescimento econômico no país, né? O que é estabilização? Estabilização é você
ter um desenvolvimento econômico tal que permita emprego, né? O nível de desemprego, mais ou menos, ele é sazonal, ele vai ocorrer, e controle da inflação. Esses dois fatores, promoção de emprego e controle de inflação, é considerado, controlados, é considerado nível de crescimento econômico, né? Vamos dizer assim. E um outro fator importante é a estrutura de federalismo fiscal que nós temos no país. Essa é uma questão que precisa ser rediscutida imediatamente já. Por quê? É a forma com que os governos transferem recursos entre si. Digamos, melhor dizendo, é a forma como o governo federal e os governos estaduais não só arrecadam, mas como também transferem dinheiro aos governos estaduais e municipais e responsabilidades. O federalismo fiscal brasileiro, ele interfere diretamente na promoção da economia, na promoção do emprego, no combate às desigualdades, e é uma estrutura de funcionamento que está imbricada, está dentro da economia e precisa ser repensada, porque a estrutura que está atual, muito mais do que contribuindo no combate à desigualdade, ele aprofunda a desigualdade à medida que os recursos são distribuídos com base em critérios que muitas vezes não são critérios sociais, muito mais critérios econômicos, né? Recebe mais quem produz mais. Enfim, o controle geral das políticas e da economia fiscal é a preocupação da disciplina de teoria das finanças públicas. Nas próximas webconferências e durante a disciplina, a gente vai conversando mais sobre todo o conjunto da obra. Sejam bem-vindos e boa sorte a todos.